Olá, boa noite. Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 4 agora do livro primeiro, né? Vamos conversar sobre o princípio vital, né? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas nesse nosso estudo de hoje, né? Dessa quarta-feira, né? 20 horas. Hoje, dia 23 de setembro. Né? Então, vamos conversar um pouco sobre essa proposta, sobre esse assunto, né? Aqui do capítulo 4 do livro primeiro, o princípio vital. Né? Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Só aguardando aqui as pessoas entrarem e aí a gente já vai conversar, conversar um pouco sobre esse tópico, né? Sobre essas questões, né? Aí, para que a gente encerre essa questão dos princípios, dos elementos, por assim dizer, fundamentais, né, dos elementos gerais, melhor dizendo, do universo, né, espírito, matéria. Nós já conversamos sobre isso. Na última live, nós conversamos sobre a questão dos elementos gerais do universo, né? Fizemos uma análise mais detida da questão 27 do Livro dos Espíritos. Conversamos com um pouco mais de atenção, um pouco mais de análise nessa questão 27 do Livro dos Espíritos. E depois fizemos uma ligeira conversa, uma ligeira digressão sobre a questão do espaço universal. E aí vamos para o capítulo 4, né, que fala do princípio vital. Nós deixamos de analisar o capítulo 3. Né? Então, mais uma vez, para as pessoas que estão entrando agora pela primeira vez, nós não fazemos um estudo sequenciado, né, do Livro dos Espíritos, questão a questão. Nós fazemos sequenciadamente assunto a assunto, não questão a questão. Então, há momentos que nós leremos e comentaremos questões sucessivas, seguidas, melhor dizendo, e há momentos que não. Leremos uma questão, saltamos uma ou duas, lemos outra para trabalhar o assunto, né? Como aqui, por exemplo, esse capítulo 4 tem por título o princípio vital e tem um subtítulo chamado seres orgânicos e inorgânicos, tem um outro subtítulo chamado vida e morte. Então nós vamos analisar algumas questões desses dois subtítulos, tentando entender a ideia dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos, óbvio, pela a fala dos espíritos, né? Pelo que os espíritos nos trazem aqui no Livro dos Espíritos. Temos que lembrar que esse diálogo de Kardec com os espíritos, ele se deu no século XIX e as perguntas, o assunto, as terminologias são terminologias comuns para aquele período, para aquela época. Então aqui se usam palavras, ou são usadas palavras que eram aplicadas ao conhecimento daquela segunda metade do século XIX. Então é importante que nós contemporizemos, né, ou melhor, que nós não façamos uma digressão atualizando os termos. Nós utilizaremos os termos trabalhados aqui pelos espíritos e dentro dos conceitos que eles tinham para esses termos. Né? Isso é muito importante em quaisquer estudos de obras que foram escritas há mais tempo. Né? Nós não podemos utilizar linguagens atuais, com conceitos atuais, para lidar com a linguagem e o conceito de uma época. Né? Não quer dizer que o conceito está errado, quer dizer que a linguagem era aquela. Tá certo? Nós estamos conversando aqui a partir da questão 61 ou questão 60, né? Alguém perguntou aqui qual questão então? É o capítulo 4, questão 60 ou questão 61, posso começar de uma ou de outra, né? Sem problema nenhum, ok? Então é bom nós sempre explicarmos isso, sempre deixarmos clara essa ideia que estamos conversando dentro de uma linguagem adotada no século XIX, que não foi modernizada.
não foi atualizada. Manteve-se a ideia característica daquela época, tá certo? Bom, e aqui Kardec talvez seja um dos poucos tópicos, dos poucos itens que Kardec faz uma explicação prévia. Poucos são os subtítulos, em que Kardec faz explicação prévia. E esse aqui ele faz, né? Ele coloca um subtítulo de seres orgânicos e inorgânicos, então ele faz aqui uma explicação prévia dizendo que os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais, as plantas. Seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, água, ar, etc. Ou seja, ele aqui faz uma explicação que vai trabalhar com a ideia de seres orgânicos e inorgânicos, entendendo o ser orgânico aquele que tem vida, aquele que tem uma vida própria, um movimento próprio, que reproduz, ou se reproduz, melhor dizendo. Então, são chamados seres inorgânicos, né? Os animais, as plantas, os reinos vegetal, animal, o hominal. E o inorgânico, óbvio, aqueles desprovidos dessa, por assim chamar, vitalidade. Por que ele faz essa observação? Por que ele faz essa introdução? Porque ele vai trabalhar um conceito da época, um conceito em voga, que é o conceito da vitalidade, né, do princípio vital. Então, por isso, ele faz essa explicação, para dizer que nos seres inorgânicos, por não haver essa vitalidade, não seriam abarcados aqui no estudo. E que conversaria mais sobre os seres orgânicos, não sobre os inorgânicos, porque os seres orgânicos trazem essa vitalidade. É essa a ideia que Kardec quer passar aqui na introdução do estudo. E aí na questão 60, ele faz a pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Porque se o corpo orgânico é que tem vitalidade e o corpo inorgânico é o que não tem a vitalidade, Kardec então pergunta se a força que une os elementos, ou seja, a combinação da matéria, a combinação dos elementos químicos, a união desses diversos elementos, se a força que os une é a mesma nos seres orgânicos ou nos inorgânicos. E aí eles dizem, sim, a lei de atração é a mesma para todos. A lei de atração. Não está falando da questão da animação da matéria, da vitalidade da matéria. E por que lei de atração? Porque no reino inorgânico, nos seres inorgânicos, talvez não caberia nem a forma, né, a ideia de seres, mas na matéria inorgânica há atração. As combinações químicas, né, as ligações químicas são entendidas ou eram entendidas nessa época como lei de atração. As combinações, as reações químicas eram vistas como lei de atração. A molécula se formava por leis de atração. Então, essa era a ideia em voga na época. Era a linguagem, melhor dizendo. A linguagem em voga, a linguagem utilizada na época. E aqui, obviamente, Kardec se valia dessa linguagem. E os espíritos respeitavam essa linguagem e utilizavam essa linguagem. Então vejam, diz então que a força de atração, a lei de atração é a mesma, que atrai os elementos químicos, porque nos seres orgânicos os elementos químicos também existem, são os mesmos. A diferença entre nos seres orgânicos da matéria inorgânica é a vitalidade, é o aspecto da vitalidade. O que vai diferenciar, porque a composição da matéria orgânica, a matéria inorgânica, é por elementos químicos também. Mas há uma força de vitalidade
que não está presente nos seres inorgânicos, na matéria inorgânica. Está a lei de atração tanto para o inorgânico quanto para o orgânico, mas a vitalidade não está nos dois. E aí, com base nessa resposta da questão 60, Kardec elabora uma nova questão partindo dessa resposta. Existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos ela está animalizada. Nos corpos orgânicos ela tem vitalidade. Muito claras essas duas questões, muito claras, né? Muito tranquilas. Volto a dizer, né? Linguagem para a ideia, aspas, científica da época. Linguagem da época. Nós temos que respeitar. Eu vejo muitas pessoas, que vão fazer análise e aí trazem os termos atuais e dizem, está errado isso lá. Não, não é que está errado isso lá, é a questão da linguagem. Então a gente utiliza a linguagem e traz por analogia para a linguagem atual. Né? Então, por analogia. É isso que nós temos que fazer. Analogia de termos, ou seja, uma analogia, me permita o eco, da terminologia, ou das terminologias. Né? Bom, aí na questão 62 é que começam efetivamente a série de perguntas voltadas para o aspecto da vitalidade, para o aspecto da matéria, do corpo orgânico, me desculpem. É a partir dessa questão 62, então, que os espíritos dizem que a matéria que constitui os corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma e que a diferença está na animalização, que a matéria nos corpos orgânicos, ela está animalizada, é que começa a série de perguntas sobre esse assunto, sobre a ideia da vitalidade, da animalização dos corpos orgânicos, que é justamente a questão 62, o ponto de partida, né, o start, a questão 62. E aí Kardec pergunta nessa questão 62, qual a causa da animalização da matéria? Já que a questão 61 foi dita que a matéria, a diferença está na animalidade ou na animalização dada aos corpos orgânicos, Kardec pergunta qual que é a causa, então, dessa animalização. Por que os seres inorgânicos não têm a animalização? E por que os seres orgânicos têm? É isso que ele está perguntando, então, na questão 62. E os espíritos respondem, qual é a causa? A sua união com o princípio vital. Esse princípio vital, os espíritos falam dele na questão 27, que nós conversamos na última live, na live de domingo. Né? Nós conversamos sobre isso, da questão 27, quando ele coloca os elementos gerais do universo. E aqui ele diz, né, que espírito, matéria, acima de tudo Deus, e eles dizem, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e matéria propriamente dita. Então, essa ideia do princípio vital, ela foi trabalhada na questão 27, não como princípio vital, mas como que eles chamaram aqui, um fluido universal, o fluido universal, que depois Kardec vai chamar aqui de fluido cósmico. Mas aqui ele trabalha com o princípio vital. E aí é o ponto que nós precisamos conversar um pouco mais, essa questão do princípio vital, do que dá vida, entre aspas, vida orgânica à matéria, o que confere vida orgânica à matéria. Porque sem essa vida orgânica, nós não habitaríamos esse corpo. Nós, que eu digo, os espíritos que nós somos. Nós só habitamos esse corpo porque esse corpo tem vitalidade. Esse corpo tem vitalidade.
Então, por isso é que nós habitamos o corpo, porque senão nós não habitaríamos. Um espírito não habita um corpo inerte, um corpo inorgânico, justamente por ele não ter a vida orgânica, ou seja, a vitalidade. Né? Aqui é Nardes, diz assim, o princípio vital também é a partir do fluido universal. Aí é o ponto que nós vamos conversar. Né? Esse fluido, que não é bem o termo, Kardec utiliza o fluido vital, o termo fluido vital, ele utiliza só numa observação que ele faz. Depois, lá na Gênese, Kardec vai trabalhar, lá no capítulo 11, ele vai trabalhar com a terminologia princípio vital, que é essa que os espíritos utilizaram. Né? Mas nós vamos trabalhar isso. Eu volto a dizer, é uma questão de termo, que a gente não precisa ficar criando celeumas por causa dos termos, desses tipos de termos. Estamos lá no século XIX, né? Na análise. Então vejamos, ele diz que o motivo da animalização da matéria é a união da matéria com o princípio vital. Esse princípio vital, eu não vou aprofundar aqui, mas eu sugiro que vocês leiam o capítulo 11 do livro A Gênese, mais detidamente nos itens 16 até o item 19, o item 16 ao item 19, que Kardec vai falar um pouco mais da questão do fluido vital, do princípio vital. E há um estudo muito interessante feito por Gabriel Delany, que pouca gente lê Gabriel Delany, um dos grandes pensadores do espiritismo do período mais primordial, né? Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica, a evolução anímica, no capítulo 1 e no capítulo 5 do livro Evolução Anímica. Gabriel Delany é um dos autores que nós chamamos clássicos do espiritismo, né? Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Aksakov, Camille Flammarion e alguns outros que nós chamamos de clássicos do espiritismo. Né? E, dentre eles, está aqui Gabriel Delany, Ernesto Bozano, né? São estudiosos do espiritismo. E há aqueles contemporâneos que trabalharam assuntos semelhantes, mas que desenvolveram esses estudos, são esses que nós chamamos clássicos, né? Autores clássicos do espiritismo. É um termo mais literário, né? Do que um termo, digamos, real, né? Um termo mais literário. E Gabriel Delany, que é muito conhecido também pela obra dele Reencarnação, que ele escreveu também sobre a reencarnação, Delany pai, Delany filho, né? dois bons escritores, e ele escreve aqui, então, no livro chamado Evolução Anímica, sobre esse assunto do princípio vital, né? No capítulo 1 e no capítulo 5, ou capítulo 1 e capítulo 5. Né? Então eu sugiro, para um estudo mais aprofundado, se quiserem, essas duas obras, né? Os itens 16, 17, 18 e 19 do livro A Gênese, lá no capítulo 11, e o livro de Gabriel Delany, né? do capítulo 1 ao 5, né? Do livro chamado Evolução Anímica. Tem escritos de autores atuais? Tem. Mas eu gosto sempre de indicar, antes da leitura dos atuais, a leitura dos clássicos, a leitura dos anteriores. Né? Eu acho mais interessante, porque aí, quando se ler hoje os atuais, eles citam esses autores. E aí, já conhecendo o pensamento desses autores, fica mais fácil para entender os artigos, os livros que hoje falam mais ou menos desses assuntos. Mais ou menos, que eu quero dizer, abordam diversos outros assuntos, não só esse. Né? O livro se chama A Evolução Anímica. Né? O que é evolução anímica? A Juliana diz aqui, evolução anímica, não sei o que é, desculpe. Evolução anímica. Anímica vem de alma, ânimos, né? Então é a evolução da alma, seja ela no corpo, seja ela fora do corpo. Então é um estudo, né, anímico, quer dizer, da própria estrutura, da própria alma, do próprio ser. Né? Então vem da palavra animus. Né? Animus significa alma. Né? A palavra latina, né, alma. Animus, alma, por isso uso o termo anímico, como se fala na manifestação mediúnica, né? Animismo, ou seja, animismo próprio da alma, próprio do médium, próprio da pessoa que se comunica, né?
Então é nessa ideia. Então quando fala assim para as pessoas, tenha bom ânimo, como disse Jesus, tem de bom ânimo, a palavra ânimo vem de alma também, ou seja, é valor de alma, é impulso de alma. Né? É nesse sentido, quando fala, se anime meu filho, ou seja, tem um impulso de alma, né? Da alma, ânimos, né? Da alma. Então aqui o livro chama Evolução Anímica, porque faz esse estudo, esse processo evolutivo, ok? Bom, então voltando aqui, ele diz que é o princípio vital. E aí vem uma sequência de perguntas, depois nós vamos avaliando-as, justamente falando desse aspecto. O que é esse princípio vital? Ele é, aí que vem, alguém falou, que diferença tem do fluido vital, princípio vital? É uma questão didática, é uma diferença didática. Muitos vão dizer, não, é uma diferença científica, porque Mesmer dizia assim. Né? Não, tudo bem, podemos dizer que é uma diferença científica também, não vou criar celeuma com relação a isso de jeito nenhum. Né? Nós não precisamos de criar celeuma, porque se eu disser que é ou não é, se for, será, se não for, não será. Então, não vamos entrar em celeumas nesse sentido. Mas a ideia de chamar princípio e não fluido é porque quando se fala fluido, dá a entender que é uma outra matéria, é um outro elemento. O fluido universal é uma coisa e o fluido vital seria outra coisa, porque seriam fluidos. E aí entende-se que seriam duas coisas distintas. E quando se fala princípio vital, é de onde se tira a vitalidade, o princípio da vitalidade, que seria do fluido universal, seria uma variante, uma aplicabilidade do fluido universal. Os espíritos vão dizer isso aqui logo à frente. Né? Então, por isso que se usa o termo princípio vital. Só que popularizou-se o termo fluido vital. Popularizou-se, a maioria fala fluido vital. Né? E quando uma coisa populariza, acaba sendo usando-se pela metonímia, né? O efeito pela causa. Então chama o efeito como se fosse a causa, né? Por uma questão de popularização, só isso. Popularizou-se assim. Né? E o fluido universal é o que Kardec trabalhou, os espíritos trabalharam na questão 27. Lembram os princípios gerais do universo? Espírito, matéria, espírito com E minúsculo, matéria, ou seja, os primordiais, o fluido universal, que seria o elemento primordial de tudo que for matéria. Então aqui o princípio vital é quando é uma derivação, uma adequação, uma aplicabilidade do fluido universal na matéria. E quando esse princípio vital anima a matéria, ele dá vida à matéria. Porque não é o espírito, nós, o espírito que encarnamos, os espíritos que encarnamos, que damos vida à matéria. Nós só encarnamos porque a matéria tem vida. E aí, ou seja, tem vida no sentido vitalidade. A vida no sentido estrito da palavra é a vida espiritual, é a imortalidade. Eu estou dizendo aqui vida orgânica. Né? Se a matéria não tiver vitalidade, não há como nós espíritos habitá-la. Porque senão, se o espírito pudesse habitar matérias inorgânicas, haveria espírito encarnado numa caneca, né? Se bem que esse aqui tá, né? Tem a minha fotografia, estou mais ou menos aqui encarnado. Mas teríamos espírito encarnado na matéria, não nesse tipo de matéria. Não, a encarnação se dá justamente porque o corpo no qual se recebe, o espírito habita, ou qual o espírito habita, melhor dizendo, o corpo qual o espírito habita, está animalizado, está com a vitalidade. E aí nós podemos exercer a nossa vida espiritual num corpo que tem vitalidade. Né? É isso então que Kardec chama, que os espíritos chamam de princípio vital. E Kardec depois, no comentário que ele vai fazer aqui, salvo engano, a questão 70, se não me engano, ele vai fazer um comentário e ele vai usar a palavra, né? Fluido vital. Mas é preciso entender que ali, quando a Teresa diz aqui que deixa eu só entender, desculpa que ficou apagado. Ah, tá. A Teresa diz assim, é determinada a carga do princípio vital. Sim, nós vamos chegar aqui nesse ponto. Essa pergunta é interessante, como uma outra que eu vi aqui, essa, do fluido vital. Nós vamos chegar nesse ponto aqui. Porque tem questões para isso. Eu não quero adiantar muito, porque a gente vai desenvolver questão a questão. Porque é um assunto que gera muita confusão no meio espírita. Mas quando Kardec, então, utilizou
a terminologia fluido vital, ele a utiliza numa forma análoga a princípio vital. As pessoas que quando foram estudar isso disseram que Kardec criou isso. Não, não, ele apenas usou por analogia, né? Pura e simplesmente, nada além disso. A ideia é princípio vital. E quando Kardec usa a ideia de fluido vital, ele a usa não para dizer que é algo diferente, algo que tem existência própria. Nunca ele usou para isso. Tanto não usa que o comentário que ele faz é lá na questão 70, e os espíritos disseram isso antes da questão 70. Então ele quer, aqui é uma derivação do fluido universal, esse fluido cósmico, que depois vai ser chamado fluido cósmico. Na questão 67 vai se chamar fluido universal. Depois, logo à frente aqui, nós veremos, já chamam de fluido cósmico. Ou seja, fluido cósmico universal, né? Que é de onde toda a matéria deriva. É aquele fluido cósmico universal que permite as combinações para a matéria. E o princípio vital é uma dessas características, ou melhor dizendo, dessas combinações do fluido universal, né? E aí, eu volto a dizer, eu não leio todas as questões, vamos à questão 64. Né? Eu leio as questões para ir desenvolvendo raciocínios. E aí, na questão 64, pergunta assim: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Teve uma pergunta aqui de alguém, fez uma pergunta nesse sentido, né? Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Aqui a Regina pergunta: Deus é o fluido cósmico universal? Não, não. Fluido cósmico universal é uma criação de Deus, né? Deus é o incriado. Fluido cósmico é efeito, é criação, né? É o princípio da matéria. É o princípio da matéria, né? A Tatiane diz aqui, me fugiu, Tatiane, eu fui ver sua pergunta, subiu. Há ali o mínimo de movimento orgânico alicerçado na presença espiritual. Sim, com relação ao coma, né, que foi perguntado aqui, salvo engano, que vai passando tão rápido. Enquanto houver vida, que passam rápido demais as perguntas, eu não consigo ver todas. Enquanto houver vida orgânica, há o princípio vital no corpo, né? Então, há vida orgânica, sim. Nós vamos avaliar se essa vida orgânica é movimentada por aparelhos ou não, nós vamos analisar, né? Então, havendo vida orgânica, há a movimentação do princípio vital ali naquele corpo, né? Não interessa se está em estado, aspas, vegetativo, não, não. Há vida orgânica, né? Há vida orgânica. Sim, senhor. Não é isso. É porque passa rápido demais, Tati. Aí eu não consigo acompanhar as perguntas todas. Então vejamos. A questão 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? E eles respondem: é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Matéria universal modificada, o fluido universal modificado. Ou seja, modificado para animar a matéria, para dar animalidade à matéria, né? E aí eles respondem: é para vós um elemento, como o oxigênio, o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso resulta de um mesmo princípio. O que eles estão dizendo? Tudo que for matéria sai de um princípio só, o fluido cósmico universal. Mas o que se chama princípio vital, dizem os espíritos aqui, é um elemento advindo da matéria universal, do fluido universal, modificado. Modificado, ou seja, adaptado para animar, para dar vida orgânica ao corpo material, né? Então é isso que, se é para dar vida ao corpo material, vida orgânica, se é para dar, por isso que eu gosto de usar o termo vitalidade, para não confundir com vida no sentido pleno, né, da imortalidade, a vida espiritual, para não confundir com vida, eu prefiro usar o termo vitalidade, mas essa é uma preferência minha, tá? Eu estou utilizando essa terminologia por uma questão didática, só para não confundir, porque a gente falou tanto aqui, em tantas lives, a gente fala em tantas palestras que a vida é imortal, a vida é imortal, a vida é imortal, que a gente acaba usando a palavra vida
para a matéria, vida para o espírito, e aí se confunde. Então eu prefiro usar a ideia de vitalidade no sentido de vida material, vida orgânica, né? Então eu estou usando esse termo vitalidade. Então aqui, o que está nessa questão 64, é o que também se encontra lá no livro A Gênese, que eu havia sugerido a leitura, no capítulo 11, dos itens 16, 17, 18 e 19. Então é esse sentido. Então o princípio vital, ele é um outro elemento? Não. Ele é um elemento, é um terceiro elemento, além de espírito e matéria? Não. Ele é uma variante do próprio fluido cósmico universal. Ele é uma variante da matéria universal, que aqui os espíritos chamam de matéria universal modificada. Termo dos espíritos. Termo dos espíritos. Ok? Cada nível de matéria, nós veremos à frente, não é só o planeta, como diz aqui Elisângela, cada matéria, cada ser orgânico tem uma característica nesse princípio vital. O princípio vital tem uma característica para animar aquele tipo de matéria. Aquela matéria orgânica vegetal, a matéria orgânica do animal, a matéria orgânica hominal. Estou usando agora um termo mais aplicado por Emmanuel, né? O hominal, né? Que na verdade são seres animais, racionais e irracionais. Mas Emmanuel prefere separar para hominal, né? Tirando inclusive a ideia lá de Leon Denis. Então é esse o aspecto. Né? Aí pergunta, os das plantas, animais e dos homens são os mesmos? Não, depois Kardec vai explicar aqui à frente. Né? Eu não estou respondendo todas as perguntas, algumas eu vejo aqui, mas eu sei que vamos falar dela, porque tem pergunta aqui de Kardec que são semelhantes às que vocês estão perguntando. Né? Vamos seguir. Eu estou indo bem devagar, porque é um assunto que precisa a gente estudar com calma, sem correria, porque é importante entendermos isso. Afinal de contas, nós, os espíritos, estamos habitando um corpo com vida orgânica, um corpo que tem vitalidade. Por isso é que Kardec resolveu estudar essa questão. Ele não está estudando isso como uma aula de biologia, aqui longe disso, isso aqui não é nunca uma aula de biologia, até porque Kardec não se ocupou com isso e eu muito menos tenho capacidade para falar de aula de biologia, né? Não sou biólogo. Mas aqui Kardec está estudando essa questão da vida orgânica em função de nós espíritos habitarmos um corpo com vitalidade. Um corpo com vitalidade, tá certo? E tem perguntas aqui sobre alimentos, sobre se pode passar um fluido de uma pessoa para outra, tem tudo isso aqui. Kardec perguntou essas coisas todas, por isso que não fiquem assim afoitos nas perguntas, não, porque tem essas perguntas aqui. Né? E depois, quando vocês lerem a sugestão que eu dei para ler a Gênese e o livro Evolução Anímica, vocês verão tudo isso também, muito bem explicados, né? Muito bem explicado isso. Bom, então vimos essa questão 64. Aí na 64A, Kardec faz uma pergunta de constatação. Né? Ele faz uma pergunta constatando. Então ele diz assim, parece resultar daí o quê? Da resposta que deram a essa questão 64, que o fluido vital é uma variante, uma modificação da matéria universal. Na 64A ele pergunta, parece resultar daí que a vitalidade... Então veja, eu uso o termo vitalidade porque eu criei. Eu estou copiando aqui, estou usando uma lógica que Kardec utilizou. Porque alguns vão dizer assim, mas vitalidade e vida são coisas distintas. Não vamos entrar em celeumas desnecessárias. Eu estou usando a palavra que Kardec utiliza. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, ou seja, em algo distinto do fluido cósmico, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. Vejam que Kardec aqui, isso aqui não é uma pergunta, não tem uma interrogação. Veja que aqui não tem interrogação. Kardec faz uma constatação, é como ele pensou em voz alta, né? Ele pensou em voz alta. Né? Ele diz assim, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. E os espíritos perceberam esse pensamento em voz alta de Kardec e disseram, e isso é a consequência do que dissemos. Em outras palavras, eles disseram assim, lógico, ou eles disseram assim, isso mesmo, ou eles disseram assim,
top. Quer dizer, top. É isso, Kardec. Né? Eles fizeram isso. Essa questão 64 eu até não havia marcado aqui para lê-la, não. Porque as que eu vou lendo, eu vou passando o marca-texto aqui para eu saber quais que eu vou ler. Mas essa aqui eu não tinha passado. Mas aqui lendo, eu falei, não, isso aqui é interessante. Porque Kardec não fez uma pergunta. O que me levou a ler isso aqui? Porque eu olhei que não tem interrogação. Então, opa, peraí, não tem interrogação, legal. Isso é uma constatação de Kardec, né? Ele deu aquela parada assim, opa, então quer dizer que é por causa disso, ah, legal. E aí os espíritos disseram, isso é consequência do que nós te dissemos, ou seja, exatamente, né? Exatamente. Por isso que essa pergunta ela é boa, é para ser lida, por causa dessa questão, não tem interrogação. São raras as vezes que nós veremos isso aqui. Nós veremos ensaios teóricos que Kardec faz como pergunta, né? Como item, né? Mas aqui, um 64A, ele fazendo uma constatação, e os espíritos falam exatamente, Kardec, isso. Né? É isso mesmo que você fez. Né? É top mesmo, é bem ideia. Kardec era top. Né? Por isso aqui é interessante ficar muito claro isso. Muito claro. Não, o princípio vital não é algo distinto. Ele é derivado, ele é uma modificação, uma aplicabilidade. Estou arrumando vários termos aqui para agradar todo mundo. É uma aplicabilidade do fluido cósmico universal, da matéria universal. Tá claro? E aí a questão 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem sua fonte no fluido universal. Aqui eles já mudaram o nome, já não falam mais matéria universal. Eles vão graduando, eles vão calibrando, vamos dizer assim, as palavras, né? Ele tem a sua fonte no fluido universal. Entenderam por que então muitos preferem não usar a palavra fluido vital? Porque muitos preferem não usar a palavra fluido vital? Porque Kardec, os espíritos chamam de fluido para o fluido universal. Então eles preferem usar o termo princípio vital. Por quê? Porque ele é advindo do fluido universal. Ele é advindo do fluido universal. Mas quando usarmos a palavra fluido vital, usemos-la mais como aspecto adaptativo, como aspecto apenas de referência. Ou seja, eu estou chamando fluido, mas quero dizer princípio. Estou chamando fluido vital, mas quero dizer princípio vital. Eu não estou dizendo que ao chamar de fluido vital, eu estou falando que é um fluido apartado do fluido universal. Está claro isso? Vocês podem estranhar eu estar fazendo essas constantes repetições, mas é porque esse assunto, o que tem de artigo crítico, o que tem de gente que fala está errado, não é assim, é assado, não é fluido, é aquilo, não precisa disso. Nós só precisamos perguntar o seguinte, o que você quer dizer com essa palavra? Eu quero dizer isso, isso, isso. Ah, tá, eu digo isso que você está dizendo com outra palavra. Então tá bom, a sua palavra é diferente da minha, mas estamos dizendo a mesma coisa. Ponto. Para que ir além dessas discussões? Né? Para que ir além dessas discussões? A Cibele diz aqui, a Cibele, deixa eu ver aqui, a Tatiane, né? Muito boa, muito bem colocado, Tatiane. Fluido universal é gênero e vital é espécie. Sim, no sentido filosófico, perfeito. Gênero, espécie. Né? Aqui eles chamam de fonte. Né? O fluido universal é a fonte. Se é a fonte, o que sai dali não é original, é derivado da fonte. Ok? Então, muito legal. Eu estou pisando em cascas de ovos, tá? Sinceramente. Porque existe, se vocês olharem os artigos escritos por espíritas, mas assim, os espíritas muito espíritas, são artigos que um está digladiando com o outro, né? Então não precisa disso. Por isso eu estou aqui todo cheio de dedos, todo mineiro, né? Pisando em cascas de ovos, para não falar, você disse isso e o outro disse outra coisa. Não, eu estou dizendo a mesma coisa, tá certo? Só usando aqui as palavras. Porque tem artigo que diz assim, não, mas depois Kardec modificou isso lá. Não vamos conversar isso. Estamos trabalhando aqui com o que está sendo dito pelos espíritos e aquilo que Kardec acrescentou lá no livro A Gênese, eu já dei a fonte. Capítulo 11, itens 16, 17, 18, 19. Né? Para ficar mais tranquilo, tá? Então vejam a resposta da questão 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos?
A resposta: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais, olha como é que os espíritos falam, vocês chamam também de fluido magnético, fluido elétrico, animalizado, chamem do jeito que vocês quiserem, e os espíritos estão dizendo isso. Mas ele é o fluido cósmico universal, a fonte dele, ponto. É o intermediário, o laço entre espírito e matéria. Voltamos na live passada, espírito com E minúsculo, matéria, espírito com E minúsculo. Não é o espírito encarnado e o laço, não. É o do princípio espiritual com o princípio material, tá certo? E esse fluido está ali no meio, né? Nós já estudamos isso, já vimos isso, já conversamos sobre isso lá na questão 27. Muitos estão dizendo, é um assunto complexo. Sim, ele é complexo, mas ele não é ininteligível. É um assunto complexo, sim, por isso estou indo com muita, bem devagar, né? É um assunto complexo, mas ele é inteligível, ele é algo que dá para se entender, né? E é importante nós estudarmos isso. Fala assim, mas pode ser na aula de física, de biologia, estudando espiritismo. Não é isso. É porque é a nossa habitação, nós estamos habitando um corpo material, então por isso estamos conversando sobre esses elementos de espírito e matéria, no sentido de princípios materiais, material e espiritual, porque nós estamos habitando um corpo que tem animalidade, ele tem vida, animalidade, você está animado, tem anima, né? Que tem alma, que está ali, que tem alma, que tem vitalidade, e nós estamos aqui habitando esse corpo. Lembram quando nós estudamos lá a questão 134, em outras lives, de falar o que é a alma, espírito encarnado? Estão entendendo aquilo que eu falei lá atrás, que espírito fora do corpo não tem relação nenhuma com o princípio vital, mas o espírito dentro do corpo ele tem relação com o fluido vital, porque o fluido vital está no corpo que o espírito habita. Aí por que a alma é algo um pouquinho mais complexo de entendimento, não de ser diferente, mas de momento, de estágio, quando nós estudamos a questão 134, que nós falamos disso também, né? São muito interconectados, né, os assuntos. A questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Porque na questão 62, perguntou-se qual que era a causa da animalização, falaram que era o princípio vital. Na 61, ele perguntou se os corpos orgânicos e inorgânicos, se havia diferença na matéria dos dois corpos. Eles disseram que não, mas que o que distinguia o corpo orgânico do inorgânico era o princípio vital. Então ele pergunta aqui se o princípio vital então é o mesmo para todos os seres orgânicos, planta, animal, ser humano, seria o mesmo? Eles respondem, sim, modificado segundo as espécies. Então o fluido cósmico universal ele tem uma modificação para ser o princípio vital, e o princípio vital também tem modificações, dependendo de qual corpo ele estará animalizando, de qual corpo estará a vitalidade. Então vejamos, num corpo vegetal, um tipo de princípio vital. Corpo animal, uma característica de fluido de princípio vital. Corpo, por assim chamar, humano, uma característica, uma modificação desse mesmo princípio vital. Entendemos? É isso que está aqui. Sim, modificado segundo as espécies. É ele, o fluido, o princípio vital, que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Ou seja, o movimento, essa questão de dar vitalidade, é o princípio vital. E aí, para entender melhor aqui, a questão 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Veja, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Olha a resposta. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente tem a matéria e não é a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida orgânica. Então vejamos.
Alguém perguntou aí numa das perguntas, e fora da matéria, o espírito desencarnou, tem o fluido, tem o princípio vital? Não. O princípio vital está na matéria, na estrutura material. Ele anima a estrutura material, ele dá vida à estrutura material. E aí vem a questão 67A. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Ou seja, se não está unido ao corpo, esse agente vital continua existindo, o fluido cósmico universal, então em latência. Latência. Está aí. Mas quando no corpo, a vitalidade, o corpo está vivo. Como vivo sem espírito? Um vegetal é um ser vivo, e aliás, um ser vivíssimo, e um ser vivíssimo que dependemos dele. E a gente fica destruindo aí os seres vegetais, ficamos destruindo o meio ambiente. Nós dependemos muito. Ao derrubar uma árvore, estamos derrubando um ser vivo. Ao matar uma árvore, estamos matando um ser vivo, que tem vitalidade, tem vitalidade. Tem vitalidade. Não tem espírito, mas tem vitalidade, né? No sentido ser independente, individual, como a gente vai ver na questão 76. O animal tem vitalidade. Nós, seres humanos, temos vitalidade no corpo. Tá certo? Então vejamos. Sim, é isso. E aí Kardec faz uma observação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, força motriz que movimenta, motricidade, né? Movimenta a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste entretém e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Aqui é um negócio 10. Não sei se vai dar tempo, mas é 10 isso aqui. Talvez a gente não é do nosso dia a dia, não é uma linguagem que todos lidam, não é um assunto que todos lidam, mas a gente pode comparar essa última frase aqui ao alternador de um carro. O dínamo. O alternador de um carro. O que é o alternador? Ele é um componente dos carros que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Energia mecânica do carro, a combustão, motor, a explosão, o combustível movimenta mecanicamente, uma energia mecânica. E o alternador é um componente que transforma essa energia mecânica em energia elétrica. E esse alternador, ao transformar energia mecânica em energia elétrica, ele faz movimentar o veículo. Ele começa a energizar o veículo. Você então tem todos os componentes elétricos funcionando no veículo. E esse alternador que produz energia elétrica, olha que legal, ele recarrega a bateria. E a bateria, quando você liga o carro, é a bateria que dá a partida para o alternador começar a funcionar. E o alternador funciona e recarrega a bateria. E a bateria recarrega o alternador. E o alternador recarrega a bateria. E a bateria funciona no alternador. E o alternador recarrega a bateria. E a bateria funciona no alternador. E o alternador recarrega a bateria. Veja, um dependendo do outro. É isso que está falando aqui. O fluido vital, o princípio vital, ele impulsiona o corpo, os órgãos funcionam e reproduzem o princípio vital. Olha que legal. É como o alternador como não? É uma comparação muito rasa que eu estou fazendo. É o sistema de alternador do carro. A energia mecânica transformada em energia elétrica e dá movimento ao carro. Mas se a bateria arriar, não mais funcionar, o alternador também não vai funcionar. Mas quando o alternador está funcionando, que a bateria o impulsionou, ele começa a recarregar a bateria. E se o alternador parar de funcionar, ele deixa de carregar a bateria perde toda a sua energia. Assim é o fluido vital. O fluido vital, ele vai se mover, nós recebemos uma carga, eu digo o corpo físico, uma carga de fluido vital. E os órgãos funcionando revitaliza o fluido vital.
quando os órgãos que têm prazo de validade vão diminuindo os seus movimentos, vão perdendo os seus movimentos, vai produzindo menos fluido, e aí até terminar a vida orgânica, até terminar a vitalidade. É como se a bateria descarregasse. E por quê? Porque o alternador parou de funcionar. Porque houve um defeitozinho no alternador. E aí parou de funcionar. Ou porque o alternador já atingiu a sua vida útil. Ou seja, já funcionou o tanto que podia. E aí ele deixa de recarregar a bateria. E a bateria perde a sua carga. E o carro morre. Lógico que é muito mais complexo o movimento do carro do que o que eu estou dizendo aqui. Mas só para a gente entender. Então, essa é a ideia que está aqui nessa última frase. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade do agente vital. Ou seja, o fluido vital dá vida aos órgãos, os órgãos funcionam e realimentam o fluido vital. Olha que coisa mais 10 um negócio desse. Eu acho que quem inventou o alternador, o dínamo, deve ter estudado o fluido vital para poder inventar o dínamo, porque o dínamo, a característica é a mesma. O alternador do carro com a bateria fazendo o movimento elétrico, mecânico para elétrico, é a mesma lógica. Eu achei 10 quando eu estudava isso aqui. Eu falei, gente, é o movimentozinho do alternador aqui, né? Então vejam, claro, o princípio vital anima os órgãos funcionam e revitalizam o sistema. Pronto, revitaliza o sistema. Né? Alguém deu uma ideia aqui do menino que inventou o vento, um filme, na verdade é um livro que virou filme, muito interessante. Ele faz isso, com a energia eólica ele faz os movimentos e desenvolve motor. Né? Então é essa característica. Né? Eu estou tentando usar essas exemplificações mais terrenas, mais simples, né, para a gente perceber isso. E aí nós vamos entender, não vamos terminar hoje o assunto, nós ainda vamos ter mais um assuntozinho, talvez eu até faça o seguinte, na próxima live eu falo esse assunto, e aí e eu posso até dar um pulinho na Gênese, para a gente ler aqueles textos que Kardec colocou na Gênese, que vai falar dessa questão. Né? Mas vejamos aqui a questão 68, só para a gente entender e fechar o raciocínio, que é um outro tópico, vida e morte. Vida e morte. Questão 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Ele não está falando morte espírito, morte nos seres orgânicos. Ou seja, por que um corpo para de funcionar? Por que os órgãos param de funcionar? Vamos usar um termo assim. Né? Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Olha a resposta, que coisa mais legal. Parecendo atestado médico, né? Falência múltipla dos órgãos. Vejam que legal. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Esgotaram. E se eles se esgotaram? Eles deixaram de movimentar o princípio vital. Eles deixaram de reabastecer, deixaram de revitalizar. E aí esgotaram os órgãos, ou esgotaram-se os órgãos, esgotamento dos órgãos, não mais revitalizou. E aí, a morte do corpo. A morte do corpo orgânico. Olha que coisa legal. Existe morte? Existe. Morre-se o corpo, em regra, morre-se o corpo e a gente sai dele. Ou seja, desencarna. Vai para o mundo espiritual. Ok? É isso que está na questão 68. É só complementando, para a gente entender então essa lógica que Kardec trabalhou aqui, que os espíritos trabalharam aqui desde a questão 60. E aí culmina com a pergunta, né, o que é a morte? Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Não é morte em sentido espiritual, porque isso não existe. Mas qual é a morte, a causa da morte nos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Houve esgotamento dos órgãos, não revitaliza, não movimenta esse princípio vital, acabou. Acabou a vida orgânica. Está claro isso? Creio que sim, né? Creio que sim. É um assunto aparentemente denso, né? É um assunto aparentemente complexo,
mas é um assunto compreensível. Compreensível. Né? Veja, boa observação, Marilda. E o suicídio, ela pergunta. Não há esgotamento dos órgãos. Há destruição. É diferente. É uma antecipação. O corpo em plena vitalidade, o corpo físico em plena vitalidade. E aí destruiu-se. A lesão causada no órgão físico fez com que o corpo não conseguisse mais movimentar, mesmo os órgãos não tendo esgotado. Mas cortou-se a possibilidade desse mecanismo. E aí termina a vida física. Aí termina a vida física. Então não é por esgotamento, não é por falência, é por destruição. Destruiu-se o mecanismo. É como se eu fosse lá no carro e resolvesse cortar os fios que fazem o mecanismo bateria alternador funcionar. É como se eu tirasse, se eu fosse lá e quebrasse o motor que permite a explosão, a combustão. É como se eu fosse lá e quebrasse o alternador, que quebrasse a bateria. Veja, é diferente do esgotamento. Então, a ideia do suicídio é uma destruição do corpo físico e não o esgotamento, e uma volta antecipada ao mundo espiritual, que não é o assunto para conversarmos hoje, embora estejamos no mês de valorizar a vida, né? É o Setembro Amarelo. Mas quem sabe, em uma outra oportunidade, nós conversemos sobre esse assunto, tá certo? Mas só para responder a pergunta, ok? Estamos chegando no fim, já deu aqui 58 minutos, já deram 58 minutos, eu encerro por aqui. E no próximo domingo, normalmente nós fazemos as lives às 10 horas da manhã. No próximo domingo eu não conseguirei fazer a live às 10 da manhã. Eu tenho um outro compromisso, uma agenda lá com o Divaldo, né, no encontro com o fraterno. E às 10 horas, das 10 às 11h30, nós temos uma atividade. Então eu estou propondo que no domingo eu faça esse estudo, mas eu estou propondo que eu faça esse estudo às 17 horas ou às 14 horas. Eu vou ver. Depois eu publico no Instagram, no Facebook, dizendo qual horário será. Se farei às 14 horas ou se farei às 17. Por que isso? Porque eu tenho uma live às 15h30 ou às 16, se não me engano, e tenho uma outra live às 19. Então eu estou tentando encaixar entre elas, né? Ou às 14 ou às 17, para que não fiquemos sem a live no domingo. Então não a teremos pela manhã. E já convido todos para o encontro fraterno, né? Sexta-feira começa às 20 horas, sexta, sábado o dia todo e domingo pela manhã, né? Com o Divaldo, Peixinho, a Cristiane Beira e outras pessoas lá pelo canal da Mansão do Caminho, né? Então fica aí o convite também. E aí no domingo, eu posto agora, eu vou postar sábado, eu posto para avisar se faremos às 14 ou se faremos às 17, mas não faremos às 10, tá certo? Para que a gente não fique o domingo sem fazer, para a gente seguir aqui o resumo, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, né, nessa quarta-feira, Deus abençoe a família de vocês, e que a gente tenha todos nós uma boa noite, né, um bom descanso, e com as bênçãos de Deus. Pelo carinho de vocês, por essa parceria de vocês, Deus lhes pague. E até domingo, se Deus quiser.